Florence Pugh, Tom Holland, Paul Mescal, Zendaya, Dua Lipa. Essas são algumas das celebridades que fazem 30 anos neste ano de Nosso Senhor e Salvador 2026. 30 anos, bicho. Pensa nisso. 3 décadas. Aqui vai uma lista do que uma única pessoa em 30 anos tem tempo de vivenciar. Bacharelado, pós-graduação, mestrado e doutorado. Experimentar fumo, goró e farinha. Viciar em fumo, goró e farinha. Casar, procriar, divorciar. Destaque profissional, promoção e demissão. Largar o vício em fumo, goró e farinha. Dominar pelo menos mais um idioma. Participar de pelo menos um menage a pelo menos 3. Nossa, minhas mãos tortas. Dar e tomar pelo menos um soco na cara. Diagnóstico tardio de autismo. Mas na boa, tem um monte de outras coisas que podem acontecer além disso aí. Porra, dependendo do quão rápido você vive, dá tempo até de morrer. E agora que a gente tem uma ideia mais enriquecida do que são 30 anos, eu tenho algo pra compartilhar. Eu, Rafael Mordente, do canal Mordes, tenho isso só de internet. Sim, meu primeiro login foi em 1996. Sim, a internet era literalmente feita de madeira. Meu primeiro modem pegou fogo quando eu tentei baixar um bitmap de 10 mega. De lá pra cá, algumas coisas simplesmente não mudaram. Por exemplo, pra ter internet em casa, você ainda precisa de um doidinho ir lá pra instalar. Outra coisa que eu percebi que não mudou é a tendência quase que natural de construir comunidade. Nesse tempo todo, os meus círculos sociais e de amizades são mesclados entre, tipo, off e online. E eu também sempre percebi isso ao meu redor, nos círculos de outras pessoas e tudo mais. Aí, no que diz respeito ao que mudou, eu acho que, assim, o mais fácil é resumir tudo na coisa de, tipo assim, depois que começou a aparecer marca e empresa, foi tudo pro caralho. E isso aí é um fato, né? Isso aí, acredito eu que todo mundo sabe, ainda que inconscientemente. Então, assim, é bom passar pra frente que a internet nem sempre foi desse jeito. Houve um tempo sem marcas, houve um tempo de cala a boca marca. Foi curto, mas o tempo sem marcas foi consideravelmente longo. De qualquer forma, 30 anos é tempo suficiente pra gente acabar se apercebendo daquela máxima proposta pelo conjunto musical de heavy metal pesado Machine Head. Quanto mais os trem muda, mais os trem fica igual. A quantidade de mecânicas da vida real que a internet não só incorporou para si, como matou para os dois lados, é impressionante e no fim das contas é o que faz uma coisa hoje em dia ser quase indistinguível da outra. E muitas vezes dependente da outra. Tantos aspectos. Mas enfim, vamos falar então de algumas coisas que eu considero notáveis nesses 30 anos aí acessando a rede mundial de computadores. E claro que a gente vai ranquear elas, porque sim, velho. Por que eu vou fazer um negócio desse sem a experiência do usuário? É importante. Então vai ser ranqueado. Então, sem mais delongas, porque de longa já basta a lista de gente que quer ver seu pai morrer de fome, vamos ver o que é aí coisas de 3 décadas online. A primeira década, então, que a gente vai explorar são os gloriosos anos 90. Assim, é mais a metade pro final, mas não deixa de ser anos 90. The Palace. O Palace foi o primeiro chat que eu acessei na minha vida lá em 1996. E se for fazer um paralelo com uma coisa mais moderna, eu diria que é uma espécie de Rabo Hotel, que inclusive eu acho incrível que a gente pronuncia o H soprando o H, né? E Rabo Hotel porra, muito grande. Abotel também funciona, também é engraçado. Enfim, o Palace era equivalente ao Abotel. E pela bagatela de $25, que na época era R$25, que na época era pouco menos do que um quarto de um salário mínimo, você podia customizar suas roupinhas, botar um nick pra você lá e tal, porque ninguém queria ser, tipo, guest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pra sempre. Então, adquirir software. Quer dizer, não fui eu que adquiri, foi minha mãe, mas sim, adquirido. Todo mundo lá em casa boladão, empolgadaço com a internet, com não sei o que. O provedor já tinha feito um workshop, tipo assim, gente, a partir de agora vocês vão poder acessar isso aqui é assim. Mostraram tudo, a gente viu o Palace e ficou tipo,
porra, vão comprar essa licença. Então, beleza, vamos preencher esse documento em RTF aqui e mandar o pedido por fax modem, sacou? E transferir esse dinheiro, eu nem acho que foi cartão de crédito, eu não tenho certeza. Eu sei que, primeiro, a gente não sabia dar Ctrl+C, Ctrl+V em casa, ninguém lá, sabe, tinha isso, era tudo muito novo, então, assim, na primeira vez que a gente mandou o trem pra eles por fax modem e o pagamento, etc e tal, eles já tinham recebido, só que a gente não recebeu nada falando que deu certo. Então a gente mandou outras 2 vezes e aí a gente tinha 3 licenças do Palace que assim, a gente vendeu no dia seguinte, deu tudo certo, mas a gente não sabia mexer, a gente preencheu o trem de RTF, aqueles campinho quadradinho que você mexe, sabe? Super mal tabulado, a gente preencheu essa merda na unha 3 vezes até depois descobrir que existia Ctrl+C, Ctrl+V e quando pergunta, tipo, como é que era a vida sem internet? Era isso, era isso. É um aprendizado. E o nick que eu me dei pra entrar no Palace como usuário registrado foi Ebenezer Screw, né? Que é por causa da paródia, a paródia dentro do filme paródia especial de Natal do Beavis e Butthead, que era o filme pornô que o Beavis assistia. Eu achei o máximo e entrei na internet com esse nick. Nothing like a good Christmas classic. Até eventualmente diminuir só pra Screw, que virou Skrill, que ainda é o meu apelido num círculo selecto de pessoas. Oi, Skrill. Oi. Deixa eu filmar o pau do Skrill. Pau do Skrill. Então, assim, era tudo muito novo, muito empolgante, sabe? Tudo, né? Uma sensação de quase deslumbre ali que, porra, deixava... A internet na época era tipo, sei lá, um craque em início de carreira que jogava pra caralho, incendiava jogo, metia gol pra caralho, fazia as gracinhas e tal, não sei o quê. Até eventualmente a gente chegar onde a gente tá agora, né? Que é a forma final desse craque aposentado, fisicamente debilitado e viciado em jogo de aposta e cocaína. Pelo imenso valor histórico que tem na minha jornada pessoal na rede mundial de computadores, vírgula, internet, ponto, eu vou dizer que o Palace é S-tier. Two Cows. Two Cows é uma sigla para The Ultimate Collection of WinSock Software, que é a coleção definitiva de programas para WinSock, programas de Windows. E assim, porra, era um site que você entrava para baixar programa e eu aprendi sobre, né, eu tive ali minha introdução, meu fundamento na economia do software, né, na coisa do freeware, do shareware, do paidware, etc, né, a Two Cows tinha muita coisa, entendi, programa demo, então assim, teve um valor educativo, mas assim, foi atropelado muito rápido assim que pintou o primeiro meio ilícito de obtenção de programinhas top. Two Cows meio que virou peça de museu, né, mas tem seu valor. Two Cows é B. Quake. Porra, Quake, né? Só o jogo mais doido que a humanidade tinha visto até então. E envelheceu bem pra caralho também. Já naquela época, tinha campeonato, confederação, clã e o caralho, assim, já foi meu primeiro contato com eSport, sabe? Ainda que eu fosse meio ludita a respeito disso, no sentido de, pensar, pô, galera, isso tudo não era só pra ser divertido, sabe? Sempre com uma vibe meio riponga, assim, pra que isso tudo e tal, mas o fato é que a galera jogava pra caralho. Ali foi a experiência definitiva multiplayer de muita gente. A galera do meu provedor ia pra sede do provedor jogar com um ping baixo, o que é basicamente arauto da Lan House, né? E aí, além de ser um jogaço pra jogar sozinho e de galera, o Quake também tinha o grande trunfo de ser brutalmente modificável. E eu vi muita coisa foda. Foi por meio do Quake que eu concluí que, tipo, apesar de eu estar exatamente na nota de corte entre Gen X e Millennial, eu sei que eu sou Millennial porque com 14 anos eu não tava fumando cingaro e escutando Iron Maiden. Com 14 anos eu tava maravilhado com modificação de Quake. E é por isso que agora, com 44 anos, bem na idade do Rock Wins, a minha crise de meia-idade se manifesta comigo aprendendo a programar em Lua para fazer mod de Balatro. Inclusive, eu vou abrir um parêntese nesse vídeo para mostrar os meus mods de Balatro. Eu não sei se todo mundo aqui joga, acredito que não, mas Balatro é um jogo muito popular. Eu fiz minhas cartinhas, eu jogo com elas e elas são incríveis, eu amo elas, são meus neném, tá? Isso é a minha Harley Davidson, sacou? Isso é meu AC/DC, barbearia, motoca, etc, sacou? Então, assim, olha não só a extensão, mas a profundidade da influência do Quake na minha vida. Quake é S e é S pra caralho. ICQ.
O ICQ foi basicamente o CPF da internet por alguns anos. O nome de usuário de cada um era, na verdade, um número, né? Que era o UIN, o Universal ICQ Number, não sei. Que você decorava igual o número de documento seu. Tipo, o meu era 2527053. 7 dígitos, molezinha. Teve galera que teve com 6 dígitos. Tinha uma galera que tinha número de ICQ de 5 dígitos, que era basicamente morar em bairro de boy. Teve gente que vendeu o ICQ de 5 dígitos e assim, reza a lenda urbana de que tinha gente com ICQ de 4 dígitos, o que eu pessoalmente acho demais. Foi por meio do ICQ também que eu me posicionei pela primeira vez na minha vida como ludita diante de uma novidade. Eu simplesmente não comprei o papo de poder conversar com quem eu quisesse na internet, porque já existia um negócio chamado telefone e Palace, e um item que nós nem chegamos ainda nele. Tudo isso já estava lá, para que eu queria o ICQ? I can't hear you. I'm not listening. Nah, 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 nah. This is me making noise, so I can't hear you. Check it out. Nah, 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 nah. Nah. Mas, eventualmente, eu cedi, instalei e viciei porque era absurdamente conveniente. Não havia me ocorrido que para conversar com alguém eu teria que desligar da internet porque era por linha telefônica. E era conveniente de um jeito legal. Por exemplo, eu tive uma bandinha que gravou uma demo que eventualmente foi colocada num mini disc. E eu recebi as minhas cópias desses MP3 pelo transferidor de arquivo do ICQ. Esse dia, inclusive, foi muito louco, porque, tipo assim, a taxa de transferência tava altíssima, tá sem brincadeira, batendo, tipo, 25 kbps, sacou? Tava muito, tipo, em determinado momento, chegou a bater 40 e tal. E eu e o outro guitarrista da banda, a gente falou, cara, nós vamos sentar e nós vamos assistir essa transferência, porque vai acabar em pouco tempo. Nós vamos dormir com esse arquivo transferido. E realmente aconteceu. Foi super rápido. Uma única vez, ele tava de ADSL e eu tava de modem 56K. Esse dia foi muito louco. Então, assim, pra mim o ICQ foi muito importante por isso, pela conveniência, por me tirar de uma posição ludita e abraçar um negócio que realmente facilitou a minha vida. Mas, além de tudo, era um programinha cheio de personalidade. Tipo assim, ele era, sabe, uma florzinha, essa florzinha, a pétalazinha trocava de cor enquanto conectava. O barulhinho da mensagem, aquele... Porra, aquilo ali, sacou? Realmente um programinha cheio de personalidade. Como não amar? Porra, o ICQ é IRC. Se engana quem chama de Mirk. Mirk era o nome do principal cliente de IRC, que é o nome do protocolo Internet Relay Chat, e foi no IRC que eu tive o meu primeiro contato com toxicidade na internet. Tipo, não era em qualquer servidor e não era em todo o servidor, toda a sala, mas onde era distinto. Então só por isso meio que vai já cair algumas posições. Isto posto, foi por meio do IRC que eu conheci um monte de gente que estudava na mesma escola que eu. Então, assim, foi por meio do IRC que eu fiz boas e lindas amizades e passei a ter uma galera pra sair junto na rua. O que por si só é um lindo twist de realidade, né? E que acaba subindo também um pouco uma ou duas posições. A interface do IRC era espartana, porra. Parecia um terminal. Porém, ele era extremamente modificável e eu cheguei até a brincar de fazer script de IRC, de deixar ele um pouco mais coloridinho, mais bonitinho, de ter ali uns macrozinhos, uns comandinhos e tal. Mas tinha um nível avançado ali que, tipo, eu não tinha espaço na minha cabeça pra aprender porque eu queria mais música. Enfim, o IRC existe até hoje, mas assim, na minha percepção pelo menos, ele foi sobrepujado pelo Discord em literalmente todos os aspectos. O IRC é um FTP. FTP é a sigla de File Transfer Protocol, que eu nem sei se isso ainda é usado em algum sistema, eu não sei se parte gerencial, enfim. Era basicamente uma protonuvem e, assim, com muitas coisas específicas para realmente ser conveniente. Ele era bom quando você precisava de alguma coisa realmente muito específica e era o único jeito de conseguir. Você dava um jeito, arrumava um user, uma senha de um servidor específico, pegava seu cliente, conectava, baixava e era isso aí. Só era um pouquinho mais rápido do que o normal e, sinceramente, pouco amigável. FTP é um C. Agora a gente chega nos anos 2000, onde eu já preciso começar
a dar direção pra uma coisa que vai acontecer mais pra frente na lista. Tem coisa que eu sei que surgiu numa determinada década, mas foi fazer parte da minha vida numa outra década, então isso pode acabar acontecendo e vai acabar acontecendo. Então, agora que a gente entrou nos anos 2000, eu já vou deixar essa sementinha plantada, porque aí depois a gente colhe, sabe o quê? Compreensão. Do mesmo jeito que você planta uma sementinha de alegria e conta paga quando você clica joinha no vídeo e quando você se inscreve no canal, porque aí o canal cresce e aí vai aparecendo mais gente, aí aparece gente que fala, porra, vou virar nóia, quero virar membro aí, quero entrar no apoia-se desse canal, quero apoiar de algum jeito, entendeu? Então quando você faz isso, você planta essa sementinha e aí, eventualmente, a gente colhe boleto pago. Olha que maravilha isso. Então, você faz favor, curte, se inscreve. A gente é adulto aqui, né? Pelo amor de Deus. E se você tiver condição, apoie o canal. Muito obrigado. Vamos, então, agora entrar nos anos 2000. Audio Galaxy. O Audio Galaxy é basicamente a loja de disco no centro que não fica na galeria e que você vai lá para encontrar aquela parada especial. Eu não sei se existe ainda, mas, assim, pelo tempo que rolou, foi uma absoluta delícia. Eu achei cópia em boa qualidade de MP3 de praticamente todo disco que meus amigos, minhas amigas não deixavam sair de casa na mão de ninguém. Eu resolvi ir lá. E assim, cara, eu acho que o Audio Galaxy é um B. É um B sólido, porque no fim das contas existe o nosso próximo item, Soulseek. O Soulseek também era uma loja dessas que não fica na galeria, porém era uma loja do tamanho de uma galeria. E eu acabei de me dar conta que eu usei no passado, o Soulseek tá vivo até hoje. O Soulseek é grande demais, tá? Lá você vai encontrar bagulho mainstream, lá você vai encontrar bootleg podraço num show em Amsterdã em 1993, sacou? Você vai achar aquela gravação horrorosa feita num boteco em Vladivostok. Então, assim, o Soulseek é o lugar. Eu já não uso faz muito tempo, mas eu vou ser bem honesto, eu respeito o Soulseek pra caralho. Soulseek é a MSN. A Microsoft começou a sua tradição de chegar atrasada apresentando um produto inferior, feio e mais pesado com os Instant Messengers. Eles usaram os intermináveis poços de dinheiro que ele tem para fazer o marketing massivo do MSN, matar o ICQ e meio que tomar o lugar. Como foi uma época onde cada vez mais casas tinham acesso à internet, as paradas meio que já chegavam com o MSN porque as paradas meio que já chegavam com o Windows. Então nessa brincadeira matou o ICQ. Mas, por outro lado, perdurou o suficiente para ter aí o seu carimbo cultural. O MSN C de Sou Generoso. Fotolog. Tá aí um que, sinceramente, eu nunca gostei. Desde o começo, pra mim não faz diferença. Eu entendo que, tipo, o mesmo apelo nostálgico que os outros itens, né, lá pra trás, tem pra mim. Eu sei, o Fotolog tem esse peso nostálgico pra muitas pessoas e tá tudo bem. Pra mim, nunca gostei, sempre achei uma bosta. Pra mim, Fotolog, possivelmente, acho, se eu não estou enganado, o primeiro D da nossa tier list. Blogspot. Cara, esse aí pra mim foi o primeiro gostinho de rede social que eu gostei, porque o Fotolog foi o primeiro que eu falei, mas o Blogspot eu realmente gostei muito, assim. A moçada do rolê inteiro, cada um tinha seu blog, aí era, né, cada um de um estilo, um tipo de papo, um estilo de escrita, era um negócio muito doido. Eu lembro que uma vez eu fiz um post falando que era o mesmo post escrito no estilo de amigos meus, assim, eles adoraram, eu fiquei tipo, Porra, essa época dá saudade, assim, dá uma saudade saudável, porque, tipo, se eu não tivesse a comunidade mais linda do mundo no Discord, né, e tivesse feito lindas amizades ali também, eu provavelmente estaria até hoje chorando a morte do blogger e do Blogspot, daquela rede. Respeito máximo, o Blogspot é S-tier. Trama virtual. Porra, a trama virtual foi o MySpace brasileiro, cara. Tipo assim, foi, né, lançado pelo selo Trama. O selo Trama, eu não lembro qual que era a gravadora maior deles, ou se eles eram a gravadora maior. Enfim, eu não lembro. O fato é que entraram com tudo e hospedaram, assim, underground, mainstream. Eles realmente fizeram um negócio muito legal por muito pouco tempo. E sem querer chupar meu próprio pau, mas já chupando, eles botaram música minha na página principal deles no destaque. Qual música? Faz as contas e me respeita. Trama virtual é B.
Fóruns PHPBB. Além de ser muito engraçado falar PHPBB, foi por meio, né, do glorioso fórum New Metal, que era hospedado num negócio de fórum PHPBB, eu não sei como é que funciona, enfim, era um desses, e foi ali que eu aprendi muito sobre comunidade, foi ali, né, ali meu mundo foi expandido, eu fui para outras cidades, né, a galera juntou para ver o Nine Inch Nails no Claro Que É Rock em 2005, então assim, muito, muito doido, com o bônus de ser um negócio que perdura até hoje, tá cheio de fórum PHPBB por aí, e que eu acredito que tenha efeito, né, o efeito positivo semelhante nas vidas de centenas de milhares, quidsaps, milhões de pessoas. PHPBB S-Tier. YouTube. Na boa, quem vê o YouTube agora nem imagina que, sei lá, 20 anos atrás tinha vídeo de lipoaspiração caseira aqui. Moçada mangueirando sovaco sem limite, sacou? Esse eu posso falar, eu vi nascer e agora eu tô aqui. O YouTube é de uma longevidade, admirável. E assim, embora esteja longe do ideal, as melhorias foram, muitas, mas muitas. Não tenho o que falar, YouTube é S. Me ajuda, algoritmo, por favor. Orkut. Foi o ápice. Em termos de rede social, Orkut foi o ápice. Era bonitinho, tinha uma inocência, era organizadinho. Ali realmente foi tudo que podia ser e pelo menos, né, é o famoso não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Eu fiquei feliz porque o Orkut aconteceu. O Orkut faz falta, mas ele não era problemático o suficiente para sobreviver aos dias de hoje. Então, tava meio que condenado de um jeito ou de outro. Por ter sido fofo, eu não consigo colocar num ranking muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, por ter sido quem abriu a porta para esse esgoto que a gente tem hoje, também não dá para pôr muito alto. Vamos dizer que o Orkut fica no C. É uma posição respeitável. Não dá para ir além disso. É o arauto do apocalipse digital. Não dá. É C. MySpace. Eu, pra ser honesto, eu nunca usei, sempre achei meio bosta. MySpace pra mim é D. Tumblr. O Tumblr, cara, o Tumblr, primeiro, é o pior mecanismo de busca da internet inteira. Você achou um negócio que você gosta, não basta favoritar e reblogar, não, você tem que guardar essa URL num documento, numa mídia física, se você não vai achar. Você não vai achar. Além disso, eles têm a pior aquisição corporativa da história da internet. A Yahoo fez uma análise de subsolo, viu um monte de líquido escuro e viscoso lá embaixo, falou, tem petróleo. Gastaram a nota, torraram os tubos pra comprar o Tumblr e no fim das contas o troço viscoso que tava embaixo da terra era só cocô e esgoto. Isto posto, é no Tumblr que tá a maior quantidade, organização, volume e consistência de conteúdos que eu gosto de ver na internet. Além de ser a melhor forja de memes da rede inteira, foda-se o Reddit. Eu amo o Tumblr é S pra caralho. Não pensa nas funcionalidades, não preocupa com isso. Tumblr é S. Twitter. Cara, aqui vai ter a nossa primeira e acredito que única aparição dupla numa tier list. Então a gente começa primeiro apontando que, se a gente for falar de auge de rede social, internet, etc. O Twitter é muito S, é até acima, é God tier, sacou? Divindade, assim. O Twitter, no auge, foi incrível, absolutamente incrível. Por outro lado, agora a gente tem o Twitter de hoje, e esse processo de deterioração, ele continua acontecendo. Então, é Z. Então ele tá lá no topo e no subatômico. Ele vai estar no S e vai estar no Z, porque não tem, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma outra rede, nenhuma outra coisa da internet que foi de A até Z, entendeu? Com tanta exuberância. Foi GOAT e foi subesgoto e é isso. S e Z. Facebook. Na boa, já taca pro Z, já manda pro Z. Nunca gostei, tá? Nunca. Esse realmente nunca me pegou. Igual Fotolog. Primeira vez que eu bati o olho, eu falei, que bosta, que trem fudido. O Orkut tá aqui, sacou? Tá tudo certo. Nunca gostei. Talvez competa, talvez entre na competição com o Twitter pelo processo mais grosseiro de deterioração. Ainda acho que o Twitter ganha, mas assim, tá páreo.
Facebook é Z ou F, tanto faz, é lá no fundo. Facebook é lá embaixo. E aí já joga a tampa dessa década por cima e vamos seguir pros 2010s. Vine. Ou na boa, Vine foi espetacular. O Vine aconteceu numa época que eu tinha acabado de voltar de Portugal, onde eu fiz um mestrado falando de humorismo e tudo mais. Então, assim, eu tinha consumido tanta coisa de comédia, não do jeito bom, saca? Eu tinha dissecado tanta coisa de humor. Eu tava me sentindo... O meu senso de humor tinha envelhecido 50 anos. E aí apareceu o Vine, cara, e tipo assim, quebrou a casca igual o mestre de Libra, sacou? Tá lá de mestre ancião, começa a descascar. Meu senso de humor virou isso por causa do Vine. Foi muito, muito bom e muito, muito curto também. O Vine, na boa, é um B, mas é um B respeitável. É ele que fica na portaria entre o B e o A. Steam. Eu sei que a Steam é dos anos 2000, mas aí entra no caso que foi fazer parte da minha vida nos 2010 e hoje em dia ainda mais nessa década atual. E, cara, assim, é outro que eu vou... É modo expresso, cara. Steam é S. A Steam é um dos trem mais doidos que eu já vi na minha vida. Eu continuo achando lindo. E é isso. Parabéns, Gabe Newell. Steam é S. Discord. Discord é onde vive a nossa comunidade, né? Eu demorei muito pra poder entender o Discord e sacar tudo que ele podia oferecer, sabe como? E assim, sendo honesto, o próprio Discord também demorou um pouco pra oferecer tudo que ele oferece agora. Mas assim, hoje é o meu habitat natural, é minha residência, é no Discord, e eu tô super feliz com isso. É aquela coisa, quando cisma de dar errado e ser um porre, tá muito errado e é muito porre. Mas por outro lado, eu tô realmente bem feliz lá. O Discord, porra, é A. E aí a gente chega na década atual, nos 2020s, onde também é uma coisa dos 2010s, mas que faz parte da minha vida só nessa década, o Blue Sky, que sinceramente é restolho do Twitter, é C. E é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu pelo apoio, pelo carinho, obrigado pelos comentários. Não deixe de deixar o joinha, não deixe de se inscrever. Faz os trem, tá? Quebra o galho. Eu, quando penso que eu tenho 30 anos de internet, eu fico ao mesmo tempo muito satisfeito e cansado. Sabe como? Beijo, me liga.